Senhores deputados, vamos dar início à terceira reunião da 17ª sessão ordinária. A nossa agenda hoje é curta, mas havia aqui alguns assuntos e algumas propostas muito urgentes que têm a ver com transportes de crianças, com alimentação, com concursos públicos que não podem atrasar-se. E como aguardamos algumas propostas para serem discutidas, a próxima reunião será apenas no dia 30, na esperança de que tenhamos já algumas das propostas que estão aqui há algum tempo do urbanismo e do PDM. Temos hoje aqui um voto de pesar, que, como foi decidido por unanimidade por todos nós, serão os votos de pesar sempre lidos na proximidade do falecimento da pessoa que queremos lembrar. Neste caso, trata-se de Óscar Lopes. Este voto de pesar foi apresentado pelo Grupo Municipal do Partido Comunista Português e é subscrito por todos os grupos municipais da Assembleia Municipal, pela mesa e pelos senhores deputados independentes. Faleceu no passado dia 22 de março, com 95 anos de idade, Óscar Lopes, prestigiado homem da cultura, intelectual comunista, membro do PCP desde 45 e do seu Comitê Central entre 76 e 96. Óscar Lopes, nascido em Lessa da Palmeira, foi professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e é autor de vasta obra, sobretudo no domínio da linguística e da crítica literária, de que se destaca a conhecida História da Literatura Portuguesa, de que foi coautor, cuja primeira edição data de 1955 e que conta até hoje com 17 edições. Senhores deputados, eu agradecia que respeitassem a leitura de um voto de pesar e parassem de conversar. Senhores deputados, eu agradecia que parassem de conversar. Muito obrigada. Sempre atento aos problemas do país e do povo português, Óscar Lopes teve intensa atividade política. Participou desde 42 nas mais diversas ações da oposição democrática antifascista, tendo pertencido ao MUNAF, Movimento de Unidade Nacional Antifascista, ao MUD, Movimento da Unidade Democrática, e ao MND, Movimento Nacional Democrático, e mais tarde à CDE, Comissão Democrática Eleitoral, e à Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos. Preso pela PIDE 2 vezes, a primeira das quais em 55, no processo dos Partidários da Paz, viria a estar vários meses nas cadeias fascistas. Afastado então da Universidade, retoma mais tarde o ensino e, logo a seguir ao 25 de Abril, foi eleito Presidente do Conselho Diretivo da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e exerceu o cargo de Vice-Reitor. Colaborou em numerosas revistas, como a Vértice, a Seara Nova e nas publicações das Faculdades de Letras do Porto e de Lisboa. Como crítico literário, foram numerosos os jornais diários nacionais que puderam contar com a sua colaboração, bem como o Jornal de Letras e, no Brasil, o Estado de São Paulo. Prefaciou obras de Jorge Amado, Guimarães Rosa e de vários escritores portugueses, entre os quais Urbano Tavares Rodrigues, Eugênio de Andrade e Manuel Tiago, Álvaro Cunhal, no romance Até Amanhã, Camaradas. Foi presidente da Associação Portuguesa de Escritores, dirigente da Associação de Jornalistas e Homens de Letras do Porto e um dos fundadores da Universidade Popular do Porto. Foi candidato do PCP à Assembleia da República, nas listas da FEPU, da APU e da CDU, tendo exercido a função de deputado na Assembleia da República. Foi eleito na Assembleia Municipal do Porto. Em 2007, por ocasião do seu 90º aniversário, foi-lhe prestada uma homenagem numa sessão pública com a participação de destacados intelectuais, que deu origem a uma publicação, Óscar Lopes, Exemplo para os Dias por Vir. A morte de Óscar Lopes significa a perda de uma figura maior da cultura portuguesa, de um intelectual comunista com cerca de 70 anos de militância e que, com a sua ação cultural e a sua intervenção partidária, deu um destacado contributo à luta pela liberdade, a democracia e o socialismo. O PCP presta homenagem a Óscar Lopes e endereça à sua família e amigos o seu sentido de pesar, manifestando-lhes fraternal solidariedade. O Grupo Municipal do PCP propõe que a Assembleia Municipal de Lisboa, na sua reunião de 9 de abril de 2013, delibere manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento de Óscar Lopes, guardando um minuto de silêncio em sua memória e remeter o presente voto de pesar à família de Óscar Lopes. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, PEV, PCP, 5 deputados independentes, o PS, PSD,
PPM, MPT, CDS. Quem vota contra? Quem se abstém? O voto foi aprovado por unanimidade. Vamos fazer um minuto de silêncio em memória de Óscar Lopes. Muito bem, senhores deputados, vamos então passar à nossa agenda de hoje. Temos, do primeiro aditamento, a proposta número 55/2013, número 27 na ordem. Tem parecer das Finanças, da Comissão de Finanças e da Comissão de Habitação. Submeter à apreciação e deliberação da Assembleia Municipal a constituição de um direito de superfície sobre a parcela de terrenos designada pela letra A no Vale Formoso de Cima, a favor de FENACH, Federação Nacional das Cooperativas de Habitação Económica, nos termos da proposta. Há alguma intervenção? Não há inscrições, então podemos passar à votação. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, PEV, PCP, 4 deputados independentes, Partido Socialista, PSD e CDS. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? PPM e MPT. Aprovada por maioria. 55. A proposta seguinte é do segundo aditamento, o número de ordem 37, a proposta 119. Tem parecer da Comissão de Finanças. Submeter à apreciação e deliberação da Assembleia Municipal a repartição de encargos do concurso público internacional para o fornecimento de energia elétrica em média tensão, baixa tensão especial e baixa tensão normal, nos termos da proposta. Tenho uma inscrição do MPT, o João Rosas. Senhor deputado João Rosas, do MPT, está inscrito para intervir. Excelentíssima Senhora Presidente, senhores vereadores, caros colegas, a Senhora Vereadora Maria João Mendes vem hoje submeter a esta Assembleia uma proposta, especificamente a 119/2013, através da qual pretende que esta Casa delibere autorizar a repartição de encargos referente à despesa inerente ao contrato a celebrar para o fornecimento de energia elétrica em média tensão, baixa tensão especial e baixa tensão normal. Relativamente a esta matéria, o Partido da Terra, não pondo em causa a necessidade de prover às necessidades energéticas do município de Lisboa, gostaria, no entanto, de chamar a atenção desta Assembleia para o facto de estarmos perante um volumoso negócio que envolve nada mais, nada menos que cerca de 8.202.000 euros, para um período de 12 meses, com início a 1 de julho deste ano e término a 30 de junho de 2014. De facto, se por um lado não questionamos a necessidade de prover às necessidades energéticas do município, pelo outro entendemos que 8 milhões de euros é uma verba muito pesada para os cofres do município e que, se este Executivo camarário tivesse dado ouvidos a algumas das propostas e sugestões que aqui por diversas vezes trouxemos, talvez que essa fatura pudesse ser aliviada em parte com o recurso à adaptação de alguns edifícios às energias alternativas possíveis e disponíveis para ambientes urbanos, tal como, por exemplo, a colocação de células fotovoltaicas para a produção de energia elétrica. Senhora Vereadora, bem sei que às vezes parece que andamos a pregar no deserto e que o Executivo camarário a que Vossa Excelência pertence tem sempre feito orelhas mocas às propostas que o Partido da Terra aqui tem feito.
designadamente a poupança energética dos edifícios municipais, com a adaptação dos mesmos às novas tecnologias energéticas que, hoje um pouco por todo o mundo, se vão aplicando nos edifícios para captação de energia. Propusemos aqui por diversas vezes que alguns edifícios camarários fossem adaptados, no sentido de os apetrechar com esses equipamentos de captação energética, designadamente os painéis de células fotovoltaicas. Bem sabemos que a adaptação de totalidade ou de parte dos edifícios constantes nos anexos da proposta representaria um investimento avultado, quiçá superior a esses 8 milhões. Mas já pensou quanto se poderia poupar a médio e curto prazo pelo simples facto dos mesmos deixarem de depender energeticamente da rede de distribuição pública? E já pensou, Vossa Excelência, o alívio que seria em termos de pegada ecológica que isto representaria, o facto dos edifícios camarários produzirem a sua própria energia elétrica e, quiçá, até vendendo alguma excedentária? Senhora Vereadora, tirando estes últimos tempos em que o sol teima em aparecer, Lisboa é conhecido em todo o lado como capital europeia do sol e do calor. Por que não aproveitar aquilo que a natureza tão generosamente nos oferece? É por estes motivos e por mais alguns que o Partido da Terra continuará a renovar as sugestões que insistentemente aqui temos vindo a fazer para que este Executivo proceda à adaptação dos edifícios municipais com captadores de energia solar, como forma de diminuir os custos energéticos do município e prover à sustentabilidade ambiental da cidade. Disse. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Vereadora Maria João Mendes. Eu só queria responder, começando por dizer boa tarde a todos, à Sra. Presidente, aos seus deputados e aos seus vereadores presentes. Queria, na realidade, responder ao Sr. Deputado dizendo que tem sido uma preocupação constante deste Executivo, desde que tomou posse, na realidade, a questão da sustentabilidade. A Câmara Municipal de Lisboa não só já instalou energias alternativas em praticamente tudo aquilo que eram os seus equipamentos, equipamentos culturais e educacionais, como ainda amanhã vai à Câmara uma proposta para substituição generalizada de LEDs em termos de iluminação pública. E, portanto, essa é a preocupação da sustentabilidade e das energias alternativas. Aliás, eu diria mesmo que era um apanágio do Partido Socialista e deste Executivo, e foi sempre, aliás, acusa-se de o ser e tem sido sempre. E, mais uma vez, efetivamente, continuamos a ser. Agora, não há dúvida que, apesar de, e não é só ao nível da substituição que se deve fazer efetivamente a racionalização, é ao nível da própria racionalização em termos da sua utilização. E é isso que temos tentado fazer também em inúmeras circunstâncias, quer na própria gestão de edifícios, e é isso certamente que continuaremos a fazer, até porque há ainda um caminho a percorrer e que pode ser percorrido. E sem dúvida que nós o queremos fazer. E era isto que eu queria dizer. Muito obrigada, Sra. Vereadora. Não há mais intervenções, não tenho nenhum pedidos. Vamos passar à votação. Vamos passar à votação da proposta número 119. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, PF, PCP, 5 deputados independentes, Partido Socialista, PPM, não, desculpem, MPT e CDS. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? PSD e PPM. Aprovada por maioria. Agora temos que passar ao terceiro aditamento. Proposta na ordem número 39, proposta número 169, tem parecer das Finanças. Submeter à apreciação e deliberação da Assembleia Municipal o concurso público para a aquisição de serviços de transporte escolar para as crianças do primeiro ciclo do ensino básico e dos jardins de infância da rede pública da cidade de Lisboa nos termos da proposta. Não há qualquer intervenção pedida. Sr. Vereador Manuel Brito, quer usar a palavra? Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Secretários.
Boa tarde a todas as senhoras e senhores deputados municipais. Trata-se da aquisição do transporte público da cidade, do transporte escolar para as crianças do primeiro ciclo do ensino básico e dos jardins de infância para a rede pública. Este transporte tem sido absolutamente essencial, não só para o transporte pendular, como também para todas as atividades de complemento curricular, de educação não formal que temos desenvolvido, seja no âmbito da natação, que neste momento já atinge quase um valor impressionante de 12 mil alunos, mas também das visitas que designámos do passaporte escolar e ontem foi lançado o passaporte pré-escolar para as crianças dos jardins de infância. O valor deste transporte tem sido muito importante para o reforço daquilo que deve ser uma prioridade nacional e também do município de Lisboa, que é a educação, a escola pública. É como tal que submetemos esta proposta à vossa apreciação e esperamos que ela tenha bom acolhimento. Muito obrigado. Presumo que não há mais intervenções. Vamos passar à votação da proposta número 169. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, PEV, PCP, 5 deputados independentes, Partido Socialista, PSD, PPM, MPT e CDS. Votos contra não há. Abstenções também não. Aprovada por unanimidade. Ainda do terceiro aditamento, temos a proposta número 42 na ordem de trabalhos e número 155, tem parecer das Finanças. Submeter à apreciação e deliberação da Assembleia Municipal a desafetação do domínio público para o domínio privado da parcela de terreno municipal com área de 904 metros quadrados, denominada Azinhaga de Entre Muros, à Alameda das Linhas de Torres, nos termos da proposta. Não há qualquer intervenção. Vamos passar então à votação. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, PF, PCP, 5 deputados independentes, Partido Socialista. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? PSD, PPM, MPT e CDS. Aprovada por maioria. Vamos passar à proposta número 43 na ordem de trabalhos, proposta 160, tem parecer das Finanças e da Habitação. Submeter à apreciação e deliberação da Assembleia Municipal o contrato de programa entre a Câmara e a GEBALIS para a realização de obras de beneficiação, conservação e manutenção dos bairros municipais da Quinta do Orives, Beato, Bairro das Laranjeiras, Olaias, Horta Nova, primeira fase, Alfredo Bem Saúde, nos termos da primeira fase e Alfredo Bem Saúde nos termos da proposta. Senhora Vereadora Helena Roseta, quer apresentar a proposta? É a 160, a das obras com a GEBALIS, nos bairros municipais. Não? Pronto. Eu só estava a perguntar. O senhor deputado Diogo Arruda tem a palavra. Faz favor. Desculpe. Estamos sem luz para contar o tempo. Rebentou. Senhores deputados, estamos sem luz para contar o tempo, mas eu presumo que não haja grande problema. Nós contamos, se fizerem confiança na nossa contagem, eu entrego aqui ao meu braço esquerdo a contagem do tempo. Pois é o Paulo Quaresma. E o deputado Paulo Quaresma também quer falar. Faz favor, senhor deputado, peço desculpa de lhe ter trocado o nome. Não faz mal, Sra. Presidente. Falta de luz, baralhei-me. Excelentíssima Sra. Presidente, excelentíssimos Srs. Vereadores, caros colegas,
A posição do Partido da Terra em relação à Gebalis, bem como a outras empresas municipais, designadamente a EML, é subejamente conhecida. O Partido da Terra advoga a extinção das empresas municipais deficitárias e a subsequente avocação de competência para a Câmara Municipal. Gostaria de chamar a atenção dos meus colegas nesta Casa para o facto do resultado da análise que o MPT fez no final do ano 2010 à proposta número 567 de 2010, relativa à manutenção da empresa Gebalis e à qual este Executivo Camarário pomposamente intitulou de orientações para melhorar o desempenho da Gebalis na gestão social, patrimonial e financeira dos bairros municipais, bem como ao relatório elaborado pela Ernst & Young sobre a pertença, e friso bem, pertença viabilidade económica e financeira da Gebalis, ter sido no sentido de nada ter sido encontrado nele, nem nos considerandos da mencionada proposta que advogasse a favor da manutenção de uma estrutura tão deficitária como é o caso da Gebalis. Contudo, quero reafirmar uma vez mais que o Partido da Terra não põe em causa os funcionários nem os técnicos da Gebalis, apenas consideramos é que esta empresa municipal é e continua a ser um clamoroso erro de casting. Creio, no entanto, poder dizer, isso sim, que o seu conteúdo funcional está literalmente ao lado e que uma empresa com estas características não se pode converter, por falta de visão política e social, num escritório de cobrança de rendas, de instrução de projetos de cobrança, nem, tampouco, numa mega empresa de gestão de condomínios. Mas a verdade é que a Gebalis nem isto chega a ser. E repito, não por quem lá trabalha, mas por falta de orientação de quem supostamente a deveria dirigir. O que o Partido da Terra acredita é que uma empresa com as características da Gebalis deveria ter como principais preocupações as pessoas que habitam os bairros municipais, incentivando a criação de comunidades ativas nos bairros, desenvolvendo as potencialidades das comunidades locais, respeitando a cultura identitária de cada habitante, de cada grupo, fazer com que aconteça vida nos bairros e, acima de tudo, ouvir as preocupações dos residentes desses bairros. E por falar em ouvir os residentes dos bairros municipais, poderá a senhora vereadora Helena Roseta dizer-nos quando é que o horário de atendimento aos municípios vai ser alargado, conforme aprovado em reunião de Câmara? Senhora vereadora Helena Roseta, o que o Partido da Terra pode constatar é que, não obstante a identificação dos prédios a necessitar de reabilitação e a prometida intervenção urgente, a verdade é que as obras anunciadas pecam por tardias. Será que no vocabulário desta Câmara, por obra urgente, se entende ações em campanha eleitoral? É que só assim se justificará todo este hiato entre o anúncio inicial da necessidade de proceder à intervenção e o anúncio da vontade de efetivamente cumprir com o prometido e, consequentemente, fazer obra. E já agora, senhora vereadora, para além destas obras que tardam em acontecer, talvez já seja chegado o momento de devolver aos habitantes dos bairros geridos pelas Gebalis o respeito e a dignidade que, de facto, merecem. Para tanto, deixo a título de sugestão que mande colocar portas de prédio normais, convencionais, por forma a permitir que entre alguma luz solar, em vez dos portões de ferro que chocam quem vê e que fazem questionar seriamente o porquê da sua colocação. E já que falamos na necessidade de proceder a obras nos edifícios geridos pelas Gebalis, gostaria de alertar, como aliás o temos vindo a fazer desde o início deste mandato, para aquela outra realidade que, infelizmente, de vez em quando é relatada na comunicação social e que se prende com a situação generalizada de muito mau estado do edificado existente em Lisboa e a recorrente queda de edifícios na cidade, como a que ocorreu no dia 27 de março na rua Elias Garcia. Posto isto, senhora vereadora, e não obstante o Partido da Terra entender que tanto as Gebalis como a EML não são viáveis e que o mais assertivo seria a respectiva extinção, o Grupo Municipal do Partido da Terra irá votar favoravelmente a presente proposta, por
não pretender colocar em causa a realização das obras de beneficiação, conservação e manutenção dos edifícios geridos pela Gebalis, disse. Obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Aline Hall, do PPM. Excelentíssima Senhora Presidente da Mesa da Assembleia, excelentíssimos Senhores Secretários da Mesa da Assembleia, excelentíssimos Senhores Vereadores, excelentíssimos Senhores Deputados, todos presentes, boa tarde. Apenas algumas breves palavras. O Grupo Municipal do Partido Popular Monárquico tem vindo a defender desde o início deste mandato que as empresas municipais são um poço sem fundo. Como tal, achamos que é obrigação da Câmara, através dos seus programas de reabilitação, fazer a gestão do seu património. Daí não fazer sentido estar a transferir verbas para uma empresa municipal que foge aos controlos dos munícipes, através desta Assembleia Municipal, ou seja, os homens bons do Conselho. Relembro novamente que está previsto no memorando da Troika, assinado pelos partidos do arco governamental, a extinção de todas as empresas públicas. E é estranho que se empenhem tanto na dissolução da EPU e, no entanto, a Gebalis continua a ser a menina querida pelos vistos dos olhos da Câmara. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Quaresma, do PCP. Sr. Presidente, bom, numa atitude e postura permanente que tem sido a nossa de crítica construtiva e de oposição coerente, não podia vir aqui sobre esta proposta saudar a proposta e também acrescentar, saudar também a postura que a Gebalis teve pelo menos no início deste processo, quando contactada até pela própria Junta de Freguesia, no sentido de articulação e de percebermos a prioridade num dos bairros de como é que ia ser feito e da abertura para que esta discussão fosse feita de forma participada e priorizando. É óbvio que, infelizmente, esta proposta ainda é curta devido ao estado de degradação em que se encontram alguns dos imóveis municipais a necessitar de intervenção urgente. No caso concreto, mais uma vez, da freguesia de Carnide, a verba prevista para o bairro da Horta Nova é manifestamente ainda insuficiente e, por exemplo, o bairro Pato Cruz fica ainda de fora deste processo. Portanto, aqui o que é necessário é um reforço significativo de verbas para este tipo de intervenções. É preciso priorizar este tipo de intervenções e dar-lhe expressão no orçamento municipal e, portanto, estamos a falar de uma questão de prioridades para os bairros municipais e porque há muitos lisboetas a residir em habitação municipal que estão a viver hoje em condições indignas, porque as suas casas, apesar de terem 10, 15, 20 anos, não conseguem usufruir condignamente da sua casa, porque há muitas infiltrações, há parte da sua habitação que não conseguem usar, exatamente porque o proprietário daqueles imóveis há muitos anos que não cuida daquele edificado. E, portanto, neste sentido, nós iremos votar favoravelmente a esta proposta. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Robles, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Apenas para referir que esta proposta tem elevada importância para a cidade, mas em particular para os bairros sociais. Naturalmente que teremos que votar favoravelmente, porque estamos de acordo com ela, mas também queremos deixar registado que a importância sobre a degradação do edificado e das estruturas dos bairros sociais e a necessidade de priorizar estes investimentos, porque são um combate à exclusão social, são um combate à degradação destes espaços e, portanto, são também uma batalha e uma bandeira das associações de moradores destes bairros e que nós temos que os ouvir e temos que olhar para eles e dar-lhes a dignidade que eles merecem. Votaremos favoravelmente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A Sra. Vereadora Helena Roseta tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente e Srs. Deputados. Em primeiro lugar, quero agradecer da parte das bancadas que intervieram a indicação de que irão votar favoravelmente, porque naturalmente estas intervenções são importantes. Eu concordo com o que foi dito por vários intervenientes, que é pouco e que é tardio, mas foi o que nós conseguimos. Seguramente, em próximo mandato, quem estiver com esta responsabilidade terá que pedir uma nova prioridade para os bairros. Estou completamente de acordo com isso. Nós não o pedimos neste mandato, nem sequer tínhamos a consciência exata, não havia levantamentos feitos do estado de conservação dos bairros, e, portanto, foi preciso fazer primeiro um programa, uma estratégia, ter uma visão de conjunto, para depois se poder começar a programar as intervenções, e não serem intervenções ad hoc, que são pedidas por este ou por aquele, e, portanto, isso demora algum tempo. Queria dizer o seguinte, em relação ao respeito pelos moradores dos bairros municipais, ele é totalmente devido. Estão na sala vários presidentes de junta que têm assistido a reuniões que temos feito com a Gebalis em vários bairros municipais e sabem que não só há um grande respeito, quer da Gebalis, quer nosso, em relação aos moradores, como lhes foi dada a possibilidade de intervirem nas políticas, ou seja, temos um Conselho Municipal de Habitação, onde as associações de moradores dos bairros municipais estão representadas e onde se podem exprimir livremente sobre as políticas de habitação da Câmara. Portanto, eu penso que isso é importante e temos estado a colaborar muito ativamente com projetos e trabalhos feitos, levados a cabo por estas associações de moradores. Queria dizer que, em relação à questão de fundo suscitada pelo Partido da Terra sobre a continuidade ou não continuidade da Gebalis, de facto, houve essa deliberação de continuidade. Nessa altura, pôs-se a questão, estávamos no princípio do mandato, se a empresa era para fechar ou não, entendeu-se naquela altura que não devia ser fechada, e devo dizer que o entendimento maior, eu bati-me bastante pelo não encerramento, porque não tínhamos capacidade naquela altura de fazer o que a empresa estava a fazer, não tínhamos 200 pessoas no terreno para conseguir dar a resposta aos gabinetes de proximidade. E, portanto, do meu ponto de vista, seria um erro deixar os gabinetes que estavam a fazer um trabalho de proximidade, e seria um erro grave. E, por outro lado, também já tínhamos experiência que a Gebalis, muitas vezes, nós estou a falar da Gebalis há uns anos atrás, notícias têm vindo agora de jornais, falam de decisões da Gebalis de 2004 e 2005, não temos nada a ver com isso, o Conselho de Administração não é o mesmo, a empresa não é a mesma, as decisões não são as mesmas. Portanto, houve coisas que se fizeram para trás mal feitas, seguramente, também haverá coisas neste momento mal feitas, mas há um esforço de rigor na empresa. Há um esforço de rigor na empresa, e tanto há, que neste momento a empresa não é deficitária, e, portanto, quando a senhora deputada invoca o memorando da Troika, e houve legislação nesse sentido, no sentido do setor empresarial local ser reformado, esta empresa cumpre todos os critérios que a nova lei, já decorrente do memorando, estipula para a manutenção de empresas municipais. Portanto, a empresa neste momento não é deficitária, a empresa é viável, não é deficitária e faz um trabalho essencial. Portanto, do nosso ponto de vista deve continuar, mas evidentemente essa é uma questão política, neste mandato foi decidido desta maneira, no futuro outros poderão decidir de outra maneira. Em qualquer caso, eu não queria deixar de lembrar aos senhores deputados, talvez nem todos com certeza saberão, nós vamos ter na quarta-feira uma reunião da 6ª Comissão sobre uma proposta que está pendente aqui na Assembleia, que é a alteração de estatutos, é a proposta 112. Aí sim a discussão é a discussão de fundo sobre para que é que serve esta empresa. E, portanto, se os senhores deputados quiserem, os vossos grupos, estejam presentes na reunião, eu vou pedir à Gebalis para estar também presente, porque nós temos ideias muito concretas sobre alguma alteração do objeto social da empresa. Nós pensamos que a empresa deve continuar, deve ser uma empresa gestora de arrendamento de proximidade, e isso implica algumas alterações aos estatutos, mas não deve ser uma empresa nem para vender património municipal, nem para fazer outras coisas alheias ao seu objeto social principal. É uma matéria de outra proposta, não é para hoje, e, portanto, para hoje o que interessa são estas intervenções. Estamos muito aquém do que precisamos, só para os senhores deputados para lembrar, nós precisaríamos de gastar anualmente em manutenção e reabilitação de bairros municipais uma verba da ordem dos 14 a 15 milhões de euros. Estamos abaixo dos 10. Portanto, precisamos de fazer um esforço maior em mandatos seguintes. Senhora Vereadora, muito obrigada. Não há mais intervenções, vamos passar à votação. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, PF, PCP, 5 deputados independentes, Partido Socialista, MPT e CDS. Quem vota contra? Não há votos. PPM. Quem se abstém? PSD. Aprovada por maioria.
Vamos agora passar à proposta na ordem número 44, proposta 168 de 2013, tem parecer da Comissão de Finanças. Submeter à apreciação e deliberação da Assembleia Municipal a adjudicação do concurso público com publicidade internacional para a prestação de serviço móvel terrestre. Não há inscrições. A senhora vereadora não quer apresentar a proposta, não é preciso, penso eu. Portanto, vamos passar à votação diretamente. Quem vota a favor? Bloco de Esquerda, PF, PCP, 5 deputados independentes, Partido Socialista, PPM, MPT e CDS. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? PSD. Aprovada por maioria. Senhores deputados, fizemos esta reunião hoje porque havia algumas urgências nestas propostas. Como veem, havia muito pouco trabalho. Esperamos que na nossa próxima reunião, na nossa próxima sessão a partir do dia 30, portanto, faremos a próxima reunião a partir do dia 30, para vos dar tempo de reunirem as vossas comissões e de limparem, de certa forma, algumas das propostas que aqui estão, digamos que penduradas há algum tempo e que começam a criar algum mal-estar na sociedade civil e na cidade e das quais eu tenho recebido algumas reclamações, algumas questões e algumas dúvidas para quando a sua discussão e votação na Assembleia Municipal. Agradeço a vossa presença e agradeci aos senhores presidentes da Comissão do PDM e do Urbanismo que se juntassem a nós para termos uma pequena conversa. Muito obrigada.